Numa manhã fria de 29 de outubro de 2025, exatamente às 7h47 da manhã, estava na varanda da minha casa em Vila Nova de Gaia, quando recebi a notícia que iria mudar tudo o que sabia sobre o cosmos. O cometa interestelar, a que chamaram Trace Iris Atlas, acabará de alcançar o periélio, o seu ponto mais próximo do Sol, a apenas 203 milhões de quilômetros da superfície da nossa estrela. Para um objeto com 10 mil milhões de anos, um ser antigo que existia antes do nosso Sol sequer ter nascido, aquilo era um momento histórico. Eu estava lá, com o café na mão, a tentar entender o que se passava. O que me intrigava não era só a sua idade colossal, 10 mil milhões de anos, contra os míseros 4,5 do nosso sistema solar, mas sim o que aconteceu pouco antes do cometa desaparecer por detrás do Sol, ficando invisível à nossa vista durante 8 dias. Durante essas horas finais, o cometa começou a brilhar de forma insana, com uma luz azulada, mais azul que o próprio Sol, o que parecia uma piada cósmica. Como é que algo congelado a milhões de graus da estrela emite luz mais quente que a estrela? Eu pensei, se o cometa é uma festa, o Sol é o DJ, e este visitante veio para roubar-lhe a ribalta. Para piorar, os telescópios mais poderosos no Observatório do Monte Palomar e até o telescópio espacial Hubble estavam cegos, porque o cometa estava exatamente atrás da luz solar. Era como se a natureza tivesse decidido fazer um truque de magia e nos deixado de fora. E por mais que tentássemos, não conseguíamos ver nada, nem as melhores câmaras na Terra conseguiam captar um único pixel. Só esperávamos que não fosse um daqueles truques que terminam com um coelho a fugir. Mas havia algo mais estranho, o trajeto do cometa não era o de um visitante comum. Ele seguia quase ao longo do plano da eclíptica, aquela fina linha imaginária onde orbitam os planetas do Sistema Solar. A probabilidade de isso acontecer por acaso? 1 em 500. Mas o que me deixou mais desconfiado foi que o cometa passou a uma distância muito próxima de Marte, Vênus e Júpiter, quase como se tivesse sido programado para passar por ali, como um turista espacial a fazer a rota clássica do Tour dos Planetas. Um amigo meu até brincou, se este cometa tivesse Instagram, já tinha feito check em todos os planetas do Sistema Solar. E não era só isso. Entre julho e agosto, o cometa estava a expelir um jato de gás direcionado para o Sol, o oposto do que acontece com qualquer cometa normal, que tem a cauda a apontar para longe da estrela devido à pressão da radiação solar. Era como se ele estivesse a cuspir na cara do Sol, algo que nem o mais atrevido dos portugueses faria em plena Avenida da Liberdade. Mas, de repente, em outubro, o jato desapareceu e o cometa voltou a comportar-se normalmente. A composição do gás que ele expelia também não batia certo. Continha níquel em quantidades industriais, como se fosse uma fábrica a despejar resíduos metálicos no espaço, mas quase nenhum ferro, algo que vai contra toda a química natural do universo. E em vez da típica cauda de gelo que se espera de um cometa, o Trace Iris tinha apenas 4% de água. Quase seco, como se tivesse passado um mês sem beber água no Alentejo durante o verão. No meio de tudo isto, havia outro mistério, a ligação ao famoso sinal WOW, detectado em 1977 por um radiotelescópio nos Estados Unidos, um sinal tão estranho que o astrônomo responsável escreveu WOW à mão no relatório. O cometa veio de um ponto no céu a apenas 9 graus da origem desse sinal. Coincidência? Ou talvez um convite para olhar mais de perto? Eu estava obcecado. Todos os dias, entre notícias e relatórios científicos, sentia-me como um detetive cósmico, a tentar juntar as peças de um puzzle que não fazia sentido completo. Afinal, este cometa não era apenas um pedaço de gelo a vaguear, parecia um mensageiro de uma época distante, ou talvez algo ainda mais estranho. Mas o que aconteceu durante o periélio, quando o cometa desapareceu atrás do Sol, permanece um segredo. Por quê? Apesar das imagens de alta resolução que a NASA tem do sobrevoo perto de Marte, ninguém as mostra. A China, que acompanhava o cometa com o seu observatório da Serra da Lua, cortou os dados de repente, alegando missões lunares. Tudo muito conveniente. É caso para dizer, e assim se faz o mistério, a moda antiga. Enquanto bebi o meu último gole de café e olhava para o céu que começava a clarear, pensei, se este cometa é um fantasma do passado ou um espião do espaço, uma coisa é certa, a história está só a começar.
E eu estava pronto para descobrir o que mais se escondia naquele brilho azul que desafia a lógica, mesmo que isso significasse perder o sono por muitos meses. Mal sabia eu que, por trás daquele brilho intenso, uma revelação ainda maior se aproximava. Algo que podia mudar tudo o que pensávamos sobre o universo e o nosso lugar nele. Mas isso fica para a próxima vez. Fim da primeira parte. Na manhã seguinte, ainda a tentar digerir todas aquelas informações, decidi ir até ao Observatório Astronômico de Lisboa. Não só para conversar com os especialistas, mas também para ver com os meus próprios olhos se conseguia captar alguma coisa do 3 Iris Atlas. Sempre gostei de usar telescópios, é como ter um superpoder, só que em vez de voar, podes espreitar o universo e descobrir segredos que nem o Google explica. Foi lá que conheci a Sofia. Uma astrônoma fascinante, com um sorriso que parecia esconder mais mistérios do que o próprio cometa. Tinha os cabelos castanhos, presos num coque desalinhado, como se tivesse passado a noite a vigiar o céu, o que, ao que parecia, era a verdade. Vestia uma blusa branca de tecido leve, com umas calças justas pretas, e uns tênis Converse meio sujos, porque, segundo ela, não se pode perder o estilo mesmo quando se está a perseguir um cometa. Nos pulsos, usava várias pulseiras de fio colorido, uma parecia ter sido feita à mão numa feira de artesanato no Porto, o que combinava bem com o seu jeito descontraído. A Sofia tinha uma presença que misturava paixão científica e um toque de mistério, quase como se ela própria fosse uma peça do enigma que estávamos a tentar desvendar. Enquanto me falava sobre a anomalia do jato solar, aquele estranho fenômeno de o cometa expelir gás em direção ao Sol, ela fez uma piada: se eu cuspisse para o chefe, provavelmente também seria despedida, mas o cometa, esse, parece que tem licença para tudo. Rimos, mas eu percebia que, por trás da brincadeira, havia uma preocupação genuína. Aquilo não fazia sentido nenhum. O que mais me surpreendeu foi quando a Sofia mostrou imagens captadas por um telescópio em Évora, onde tinham conseguido captar o brilho azulado do cometa com uma clareza impressionante. Aquele tom azul era frio e intenso, quase como se o cometa tivesse uma alma gelada, a queimar no interior. Ela explicou que, ao contrário do que acontece com a maioria dos cometas, que brilham mais em tons avermelhados ou amarelados devido à poeira e ao vapor de água, o 3 Iris parecia emitir luz própria, como se tivesse um motor interno, e não um motor qualquer, mas um daqueles que só existem em filmes de ficção científica. Enquanto ela falava, percebi que havia mais pessoas a juntar-se à conversa. O Vasco, um jovem engenheiro aeroespacial do Instituto Superior Técnico, entrou na sala com um olhar curioso. Vestia um casaco desportivo azul marinho e uns óculos redondos que lhe davam um ar de professor excêntrico. Se este cometa tiver um motor, espero que seja mais silencioso que o meu carro velho, brincou, arrancando mais algumas risadas. O Vasco trouxe à tona uma hipótese que me fez arrepiar: e se o cometa não fosse natural? Se fosse uma sonda, uma máquina construída por uma civilização antiga, a viajar pelo espaço há milhares de milhões de anos? A ideia parecia saída de um filme do Manuel de Oliveira, cheio de simbolismo e mistério, mas agora, naquele momento, parecia plausível. Afinal, o cometa aguentava-se intacto apesar do calor extremo, e a emissão de níquel em estado gasoso indicava uma fonte de energia incomum. Enquanto discutíamos, a Sofia mostrou um gráfico da polarização da luz do cometa, um fenômeno que nenhum outro cometa tinha exibido antes. Era tão estranho que parecia um código secreto, uma assinatura que só quem soubesse decifrar conseguiria compreender. Isto é como se o cometa estivesse a mandar-nos uma mensagem, disse ela, meio a sério, meio a brincar. Só que ainda não sabemos em que língua. Saí do observatório com a cabeça cheia de teorias, mas também com um sentimento de urgência. A próxima oportunidade para observar o cometa seria no dia 2 de novembro, quando a sonda JUICE, da Agência Espacial Europeia, passaria relativamente perto de 3 Iris, a uns 75 milhões de quilômetros. Não seria uma aproximação para fotos detalhadas, mas a análise espectral poderia revelar segredos escondidos na sua composição. Enquanto caminhava pela Rua Augusta, pensei no que poderia realmente significar encontrar uma prova de vida inteligente lá fora. Se este cometa fosse mesmo uma sonda, uma relíquia de uma civilização extinta, estaríamos a olhar para uma cápsula do tempo tecnológica, uma mensagem deixada para quem conseguisse decifrá-la.
E se não fosse apenas isso? Se tivesse vindo para nos avisar de algo? Talvez até para nos observar, como se fossemos um experimento em andamento. Atravessei a ponte Dom Luís I, olhando para o céu cinzento que começava a escurecer, e pensei, se este cometa é uma peça perdida do universo, será que também guarda um segredo que ninguém quer que saibamos? E essa pergunta ficou a ecoar dentro de mim, enquanto as luzes da cidade se acendiam e o cometa continuava sua viagem silenciosa, lá em cima, numa dança que parecia ter sido coreografada há milhares de milhões de anos. Fim da segunda parte. Naquela noite, o ar estava frio e úmido, típico de finais de outubro no Porto, e eu não conseguia pregar olho. As ideias rodopiavam na minha cabeça como se fossem os próprios planetas em órbita. Decidi ligar para Sofia, talvez a sua voz calma me ajudasse a acalmar a mente, ou pelo menos a distrair-me um pouco da ansiedade que me consumia. Atendeu ao segundo toque, com aquele sotaque lisboeta leve, e uma risada que parecia vir da alma. Estás aí a pensar no cometa outra vez, não é? Perguntou, sem rodeios. Sim, respondi, e não consigo parar. É como se o universo tivesse lançado um desafio, e eu fosse o único a tentar decifrá-lo. Ela suspirou, e contou-me que tinha passado o dia a analisar os dados mais recentes da JUICE, a sonda europeia que estava prestes a estudar o Trace-Iris. Sabes, disse, o mais estranho é que, apesar de tudo, o cometa mantém a sua rota como se nada estivesse a acontecer. Nenhuma manobra, nenhum desvio. Como aquele tipo que vai na linha do autocarro, sem olhar para nada à volta. Ri-me da comparação, mas fiquei a pensar, e se fosse mesmo assim? Um visitante silencioso, indiferente a tudo, com um propósito que nós nem sequer imaginamos? De repente, lembrei-me de algo que me tinha contado Vasco, o engenheiro aeroespacial. Ele disse que o níquel expelido pelo cometa se assemelhava a ligas industriais, materiais que só poderiam ser fabricados artificialmente. Imaginei o cometa como um velho navio pirata do espaço, a libertar pedaços de tesouro metálico na sua passagem. Só falta aparecer um marinheiro fantasma a puxar a âncora, pensei. Ao telefone, a Sofia falou-me do próximo momento decisivo, a passagem do cometa perto de Marte, que tinha acontecido dias antes, e que, segundo rumores, tinha sido observada por sondas da NASA, incluindo a Mars Reconnaissance Orbiter. Mas, misteriosamente, as imagens de alta resolução nunca tinham sido divulgadas. É como se estivessem a esconder algo, disse ela, com um tom grave. E não é só a China que ficou calada depois dessa passagem. A NASA também tem guardado silêncio. Ficamos em silêncio por um momento. Nenhum de nós queria acreditar em teorias da conspiração, mas naquela noite, o mistério parecia mais espesso do que nunca. Se isto fosse um filme português, brinquei, seria o mistério da sonda desaparecida. Com direito a fado triste e uma garrafa de vinho do Douro. Sofia riu, mas depois acrescentou, o que me assusta é que, se for mesmo algo artificial, pode estar a passar ao lado de nós sem que percebamos. E nós aqui, a discutir como se fosse um simples cometa. Enquanto desligava, senti uma mistura de excitação e medo. Era como se estivéssemos a caminhar numa corda bamba entre o desconhecido e a rotina segura do nosso dia a dia. Na manhã seguinte, decidi visitar a Biblioteca Joanina, em Coimbra. Precisava de mergulhar em livros antigos, artigos científicos, tudo que pudesse ajudar a entender melhor a história daquele visitante cósmico. Entre estantes carregadas de pó e livros que pareciam ter sido escritos por sábios que já se tinham transformado em estrelas, folheei páginas sobre a formação de cometas, sobre a física do espaço interestelar, e sobre relatos de sinais estranhos captados em décadas passadas. Foi lá que encontrei um artigo datado de 1977, que falava sobre o famoso sinal UAU. O texto descrevia a intensidade e a singularidade daquela emissão de rádio, e como ninguém nunca conseguiu identificar a sua origem. A coincidência da direção do cometa com a origem do sinal deixou-me a pensar, será que Trace-Iris Atlas é uma mensagem, ou talvez uma resposta tardia a esse sinal? Enquanto folheava o artigo, senti uma presença atrás de mim. Era uma senhora idosa, vestida com um casaco de lã castanho e um lenço no pescoço, os olhos curiosos a espreitar por cima dos óculos redondos. Sorriu e perguntou, também curioso sobre as estrelas, jovem.
Assenti, e ela contou-me que tinha passado a vida a estudar o céu desde a pequena aldeia de Monsanto, onde o céu é tão limpo que parece um manto negro pontilhado de diamantes. O universo é um livro aberto, disse ela, mas só para quem sabe ler nas entrelinhas. Aquela frase ficou comigo enquanto saía da biblioteca. O que eu sabia, afinal? O que nos estavam a esconder? E, mais importante, estávamos mesmo preparados para a verdade que poderia estar escondida atrás daquele brilho azul intenso? Enquanto caminhava pelas ruas estreitas de Coimbra, com as folhas secas a dançar ao vento, sentia que o mistério do Três Íris Atlas não era apenas uma questão científica. Era uma porta para algo maior, uma história que ultrapassava a nossa compreensão, e que exigia coragem para ser enfrentada. E naquele momento, mal sabia eu que a próxima revelação chegaria mais rápido do que podia imaginar, uma revelação que podia mudar o rumo de tudo, e que me colocaria diretamente no centro de uma verdade que muitos preferiam manter oculta. Fim da terceira parte. Nas semanas seguintes, a tensão no ar era palpável. O Três Íris Atlas continuava sua jornada silenciosa e enigmática, enquanto os olhos do mundo científico se mantinham fixos nele. Eu sentia-me cada vez mais envolvido naquela teia de mistérios, como se fosse um personagem inesperado num romance de José Saramago, onde o ordinário se mistura com o extraordinário de forma quase indissociável. Numa tarde cinzenta, recebi um convite inesperado para participar numa conferência restrita no Instituto Gulbenkian, em Lisboa. O tema? Os desafios da astrofísica contemporânea e o enigma do Três Íris Atlas. Senti um frio na barriga. Seria esta a chance de ouvir os bastidores do que se passava? Ou seria um palco onde o jogo de interesses e segredos se desenrolaria diante dos meus olhos? Ao chegar, encontrei um auditório elegante, onde se misturavam cientistas, jornalistas e alguns rostos que me eram familiares do Observatório Astronômico. A Sophie estava lá, como sempre, com o seu olhar penetrante e um casaco de lã cinzento que realçava o seu estilo descontraído. Ao meu lado, o Vasco sussurrou: "Preparemo-nos, isto vai ser uma montanha-russa." A conferência começou com uma apresentação do professor João Marques, um veterano da astrofísica portuguesa, cuja voz grave preenchia a sala. Ele falou sobre as anomalias do cometa, o jato solar invertido, a composição metálica, a luz azul quase impossível. E, claro, da ausência das imagens da passagem perto de Marte. Estamos perante um enigma que desafia as nossas teorias, admitiu, e que nos obriga a reconsiderar o que sabemos sobre o universo. No intervalo, aproximei-me de um grupo de investigadores que falavam baixinho sobre os dados secretos que circulavam fora do alcance do público. Foi aí que ouvi algo que me gelou o sangue. Existiam rumores de que, durante o periélio, o cometa teria emitido sinais eletromagnéticos de baixa frequência, sinais que pareciam codificados. Não eram transmissões comuns, mas algo mais complexo, possivelmente uma forma de comunicação. A ideia de um cometa a tentar falar conosco parecia saída de um filme de ficção científica, mas ali, naquele ambiente carregado de ciência e suspense, parecia assustadoramente real. Imaginei o cometa como um mensageiro silencioso, a deixar pistas codificadas num idioma que ainda não tínhamos decifrado. Se fosse um português a tentar comunicar, já tinha mandado uma SMS a dizer: "Olá, estamos cá", pensei, sorrindo para mim mesmo. Quando a conferência terminou, a Sofia puxou-me para um canto e confidenciou: "Há muita pressão para manter o silêncio sobre o que realmente sabemos. Mas acredito que a verdade vai acabar por vir à tona." No caminho de regresso a Gaia, enquanto o elétrico serpenteava pelas ruas de Lisboa, pensei no peso do desconhecido. Quantas vezes a humanidade tinha ignorado sinais importantes por medo, desconfiança ou simplesmente falta de coragem para enfrentar o que era diferente? Naquela noite, enquanto observava o céu estrelado da minha varanda, algo mudou. O brilho do Três Íris Atlas parecia mais intenso, mais vibrante, como se estivesse a responder ao nosso olhar. Uma sensação estranha percorreu meu corpo, uma mistura de admiração e inquietação. Sabia que estávamos apenas no início de uma jornada que nos levaria além das estrelas, para um território onde ciência, mistério e talvez até esperança se entrelaçariam de formas inesperadas. E, como em qualquer boa história portuguesa, o final estava longe de estar escrito. Fim da quarta parte.
Nos dias que se seguiram à conferência, a atmosfera no observatório de Gaia tornou-se quase elétrica. As equipas estavam a trabalhar a todo vapor para analisar os últimos dados que começavam a chegar do satélite JUICE, que, apesar da distância de 75 milhões de quilômetros, já tinha captado espectros intrigantes do 3 Iris Atlas. Eu passava horas com a Sofia e o Vasco, debatendo teorias e partilhando descobertas, enquanto o céu noturno se tornava o nosso escritório. Uma noite, enquanto observava o cometa através do telescópio do observatório, reparei num detalhe que me escapara até então. A Sofia estava ao meu lado, vestida com uma camisola comprida vermelha que delineava as suas formas com elegância subtil, uns jeans justos e umas botas de couro castanho que lhe davam um ar de exploradora urbana. O seu cabelo solto caía-lhe sobre os ombros, e o brilho nos seus olhos refletia a luz fraca do cometa. "Vês aquilo?", perguntou, apontando para uma pequena luminosidade que parecia pulsar perto do núcleo do cometa. "Parece um farol", respondi, intrigado. "Exato. E não é algo que se espere num cometa natural", acrescentou ela, com um sorriso malicioso. Se isto fosse um filme português, já tínhamos de fazer uma pausa para o café, mas aqui o suspense é real. O Vasco juntou-se a nós, com um sorriso sarcástico. "Ou então o cometa é só um turista espacial perdido, a tentar ligar o GPS." Mas ninguém riu. Sabíamos que aquilo era diferente. A luminosidade parecia seguir um padrão, um ritmo quase hipnótico. Nas semanas seguintes, a equipa conseguiu decifrar parte do padrão de luz, um código simples, repetitivo, que parecia uma tentativa tímida de comunicação. Era como se o cometa estivesse a tentar dizer algo, mas com palavras que ainda não compreendíamos. Imaginei o cometa como um velho marinheiro português, a enviar sinais em código Morse através do Oceano Negro do espaço, à espera que alguém aprendesse a língua. Entretanto, as notícias começaram a circular nos meios científicos internacionais. A NASA anunciou que iria finalmente divulgar as imagens de alta resolução captadas pela Mais Reconnaissance Orbiter durante a passagem do cometa perto de Marte. Era um momento aguardado com ansiedade e receio. O que revelariam essas imagens? Estruturas estranhas? Formações geométricas? Algo que confirmasse as suspeitas de artificialidade. Na véspera da divulgação, fui convidado para uma sessão privada de visualização das imagens, organizada por um grupo de investigadores portugueses em colaboração com a ESA. O ambiente estava tenso, quase como antes de um jogo decisivo de futebol no Estádio do Dragão. A sala estava escura, iluminada apenas pelo brilho dos ecrãs. Quando as imagens apareceram, o silêncio foi absoluto. Não havia forma de negar. Havia padrões na superfície do cometa que pareciam demasiado regulares para serem naturais. Linhas rectas, ângulos agudos, estruturas que sugeriam uma construção. Um edifício? Uma máquina? Um monumento cósmico? Era impossível dizer com certeza, mas o impacto era inegável. Sophie olhou para mim e disse com um tom quase sussurrado: "Isto muda tudo. Estamos perante algo que desafia nossa compreensão." Enquanto saíamos da sala, uma sensação de vertigem tomou conta de mim. O universo, que até então parecia um vasto palco de mistérios distantes, tinha acabado de nos lançar um desafio muito mais próximo e pessoal. E, no meio de tudo, uma questão pairava no ar: quem teria construído aquilo? E por quê? Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de Gaia, pensei no que nos esperava. O 3 Iris Atlas já não era apenas um visitante estranho, era um enigma vivo, um mistério que podia alterar para sempre a nossa visão do cosmos e do nosso lugar nele. E, no silêncio da noite, uma voz interior murmurou: "Isto é só o começo." Fim da quinta parte. O ar estava denso naquela manhã em Coimbra, como se o próprio universo estivesse a prender a respiração. Depois da revelação das imagens da Mais Reconnaissance Orbiter, a cidade parecia ter se transformado numa espécie de epicentro do mistério do 3 Iris Atlas. Eu caminhava pelas ruas de calçada portuguesa, ainda a tentar processar o que tinha visto. As estruturas geométricas no cometa não eram apenas anomalias, pareciam vestígios de inteligência, relíquias de um passado tão distante que quase transcendia a compreensão humana.
Decidi procurar a Helena, uma astrofísica da Universidade de Coimbra que tinha trabalhado em espectroscopia e análise de materiais extraterrestres. Ela era conhecida pelo seu rigor científico e pelo olhar perspicaz, e tinha um jeito discreto, quase tímido. Vestia um casaco azul escuro, uma saia lápis preta e uns sapatos de salto baixos, elegância simples, mas que escondia uma mente afiada e determinada. Os seus cabelos loiros estavam apanhados num rabo de cavalo impecável, e usava uns brincos pequenos que reluziam com a luz do sol. Sentamo-nos numa esplanada perto da Sé Velha, rodeados pelo murmúrio dos passantes e pelo cheiro a café acabado de fazer. Expliquei-lhe tudo o que sabia sobre o cometa, desde o jato invertido até a composição metálica e ao padrão de luz codificado. Ela ouviu atentamente, franzindo o sobrolho, enquanto mexia no seu café. Se tudo isto for verdade, estamos perante uma das descobertas mais importantes da história da humanidade, disse ela, finalmente. Mas é preciso cautela. O cosmos é cheio de surpresas, e nem tudo que parece artificial o é de facto. Perguntei-lhe o que poderia explicar aquelas estruturas geométricas e a emissão de níquel em estado gasoso. Ela respondeu que, em teoria, poderiam ser fragmentos de uma antiga nave espacial, ou até mesmo restos de uma civilização que existiu antes da formação do nosso sistema solar. Imagina, disse, sorrindo, uma civilização tão antiga que viu as primeiras estrelas nascer e morrer. Algo que nos ultrapassa em tempo e tecnologia. Enquanto falávamos, senti o peso da imensidão do universo a envolver-nos. Era como se estivéssemos perante um livro aberto, mas escrito numa língua que ainda não dominávamos. E se o cometa for um mensageiro? Perguntei. Um aviso, ou um convite? Helena olhou para o céu, onde o 3 Sirius Atlas começava a despontar no horizonte, uma mancha azulada a deslizar lentamente. Talvez, respondeu, mas quem enviaria uma mensagem tão enigmática, e por quê? Naquela noite, decidi ficar acordado, observando o cometa a partir do terraço do meu apartamento em Gaia. A cidade dormia, mas eu sentia-me acordado para algo muito maior. O brilho azulado do 3 Sirius parecia pulsar com uma vida própria, quase como se estivesse a comunicar, a esperar que alguém entendesse. Mas havia uma sombra no meu pensamento, a ausência das imagens completas, o silêncio das agências espaciais, as lacunas nos dados. Era como se alguém ou algo estivesse a esconder-nos uma verdade que poderia mudar tudo. E então, como um sussurro no vento, uma ideia começou a tomar forma. E se não estivéssemos a lidar apenas com um objeto, mas com um observador? Um vigilante antigo, a assistir em silêncio à nossa existência, e a decidir quando e como revelar os seus segredos. O mistério do 3 Sirius Atlas estava longe de estar resolvido. Na verdade, parecia apenas ter começado. Fim da 6ª parte. Naquela madrugada em Vila Real, enquanto a névoa abraçava as encostas do Douro, eu estava acordado, incapaz de desligar da obsessão que o 3 Sirius Atlas me provocava. O céu, geralmente claro e estrelado naquela região, parecia hesitar em revelar o visitante azul, como se também ele estivesse a guardar um segredo. Lembrei-me do Tiago, um velho amigo e radioamador local, conhecido por transformar o seu sótão numa espécie de centro de escuta espacial improvisado. Tiago era um homem de estatura média, cabelos grisalhos desgrenhados e uma barba por fazer que lhe davam um ar de cientista maluco. Vestia um casaco de flanelas riscas e umas calças gastas, enquanto as suas mãos habilidosas ajustavam antenas e cabos com a paciência de um artesão. Fui visitá-lo com a esperança de captar alguma coisa que os grandes observatórios não detectavam, talvez um sinal, uma frequência, qualquer coisa que pudesse provar que o cometa não era apenas um pedaço de gelo antigo. O sótão estava repleto de equipamentos antigos e modernos, luzes piscavam, e o ar cheirava a fumo de tabaco e metal quente. Tiago sorriu ao ver-me. Ah, o caçador de estrelas voltou. Trouxe café? Perguntou, já a preparar 2 chávenas. Começamos a monitorizar as frequências recomendadas pela comunidade científica, incluindo as bandas onde se esperava captar emissões eletromagnéticas do cometa. Durante horas, o silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo crepitar do rádio e pelo zumbido dos aparelhos. De repente, Tiago apontou para o ecrã com um brilho nos olhos. Aqui. Um padrão estranho.
Era uma sequência intermitente, uma série de pulsos que se repetiam com regularidade, demasiado organizada para ser ruído cósmico aleatório. Tentamos decifrar o padrão, comparando com códigos conhecidos, sinais de rádio amador, até mesmo com mensagens codificadas antigas. Parecia uma forma primitiva de linguagem, talvez uma tentativa de comunicação que o cometa emitia para quem quisesse ouvir. É como se o cometa estivesse a piscar para nós, disse Tiago, com um sorriso meio incrédulo. Um piscar que diz, ei, estamos aqui. Naquela noite, senti uma mistura de admiração e inquietação. Estávamos a ouvir algo que nunca antes tinha sido captado de um objeto interestelar. Mas o que significava aquilo? Um alerta? Um convite? Ou simplesmente um eco perdido no vasto silêncio do espaço? Enquanto o relógio avançava, Tiago e eu continuamos a tentar estabelecer contato, a decifrar o que poderia ser a primeira conversa entre humanos e uma entidade que viajava há milênios pelo cosmos. No meio daquela excitação, fiquei a pensar, se o cometa é mesmo uma sonda, um mensageiro, o que estará a tentar dizer? E, mais importante, estamos preparados para ouvir a resposta? O 3 Sirius Atlas não era apenas um visitante do passado distante, era um enigma vivo, a desafiar-nos a olhar para além do óbvio, a questionar o nosso lugar no universo. E enquanto as estrelas brilhavam lá em cima, eu sabia que aquela madrugada em Vila Real ficaria marcada para sempre na minha memória, como o momento em que a humanidade começou a escutar o silêncio entre as estrelas. Fim da 7ª parte. No dia seguinte, voltei a Lisboa com uma sensação estranha a acompanhar-me. A cidade fervilhava com notícias e especulações sobre o 3 Sirius Atlas, e eu sentia-me cada vez mais envolvido numa trama que parecia sair diretamente de um romance de Camilo, onde o mistério e a ciência se entrelaçam numa dança irresistível. Encontrei-me com a Sofia no Largo do Carmo, num café à beira da rua, onde o aroma do café e o burburinho das conversas criavam um contraste perfeito com o peso do que estávamos a discutir. Ela usava um vestido de algodão azul escuro que lhe realçava o porte elegante e umas sandálias de salto baixo que batiam ritmadamente no chão, como se marcassem o ritmo das nossas dúvidas e descobertas. Falamos sobre os sinais captados por Tiago e a possibilidade de existirem mensagens codificadas no cometa. Sophie expressou a sua preocupação, se isto for verdade, estamos a lidar com algo que ultrapassa a imaginação. Não é só um cometa, é uma entidade com propósito. Enquanto conversávamos, um grupo de estudantes passou, rindo e falando alto sobre um novo filme de ficção científica. Um deles comentou, isto do cometa parece cena de filme, mas se for mesmo, já podemos dizer que temos visitas extraterrestres. Sofia sorriu e respondeu, pois, mas a verdade é que a ciência não é um filme. Aqui, as respostas chegam devagar e às vezes só fazem aumentar as perguntas. Mais tarde, na Universidade de Lisboa, participei numa reunião com investigadores portugueses e internacionais que discutiam os próximos passos da missão JUICE. A ansiedade era palpável. A sonda ia captar novos dados em breve, e todos esperavam que as imagens e análises pudessem desvendar pelo menos parte do mistério. Durante a reunião, foi revelado que o cometa apresentava uma rotação irregular, o que tornava a análise da sua superfície ainda mais complexa. Sofia comentou, é como se o cometa tivesse vida própria, uma personalidade que não conseguimos prever. Ao sair da universidade, o céu começava a escurecer, e as luzes da cidade acendiam-se como pequenas estrelas terrestres. Caminhei até ao miradouro de Santa Catarina, onde a vista sobre o Tejo era magnífica. Ali, sozinho, olhei para o céu e tentei imaginar a viagem do 3 Sirius Atlas, atravessando o espaço durante milênios, carregando segredos que ainda não conseguimos decifrar. Naquela noite, enquanto o cometa brilhava no céu pré-dawn, senti uma mistura de esperança e inquietação. A verdade estava lá fora, escondida entre as estrelas e os sinais, esperando ser descoberta. E enquanto as horas passavam, uma pergunta ecoava na minha mente, estaremos realmente preparados para o que o universo quer revelar? Fim da 8ª parte. O frio de dezembro já começava a apertar em Braga quando recebi um telefonema inesperado da Sofia. A voz dela soava tensa, quase sussurrante. Temos que nos encontrar. É urgente. Marcamos encontro num pequeno café escondido numa rua lateral do centro histórico,
onde as paredes de pedra e o lume da lareira criavam um ambiente quase conspirativo. Sofia chegou com o cabelo solto, um pouco despenteado, vestia um casaco de lã cinzento, umas botas de couro e um cachecol vermelho que contrastava com a sua expressão preocupada. Sem rodeios, contou-me que a equipa da ESA tinha descoberto algo perturbador nos dados recentes do satélite JUICE. Durante a última passagem do 3 Iris Atlas, tinham detectado uma emissão de sinais eletromagnéticos que não só pareciam codificados, mas que emitiam uma sequência que lembrava alarmes ou alertas. Algo que indicava, talvez, perigo ou uma tentativa de comunicação urgente. Sophie olhou-me nos olhos e disse, não sabemos se é um pedido de ajuda, um aviso, ou algo que ainda não conseguimos interpretar. Mas isto muda tudo. Pode ser o primeiro contato, ou o primeiro sinal de que algo está para acontecer. Enquanto falava, as palavras dela ecoavam na minha mente, fazendo-me sentir como se estivéssemos prestes a abrir uma porta que nunca devia ter sido tocada. Decidimos voltar ao observatório de Gaia naquela mesma noite, acompanhados pelo Vasco e pelo Tiago, para tentar captar mais informações. O ambiente estava carregado de uma mistura de excitação e medo. O cometa, iluminado pela luz pálida da lua, parecia um gigante silencioso a pairar no céu, observando-nos com uma atenção que quase podia ser sentida. Enquanto ajustávamos os equipamentos, uma súbita interferência preencheu os rádios, um zumbido intenso que se transformou numa sequência de pulsos que todos reconhecemos do padrão codificado. Mas desta vez, a frequência aumentava, como um crescendo dramático numa ópera. O coração batia-me forte. Estávamos a receber uma mensagem que poderia mudar o destino da humanidade. De repente, as luzes do observatório começaram a piscar, e uma onda de energia percorreu o ar, como se o próprio espaço estivesse a vibrar com a intensidade daquele momento. No silêncio que se seguiu, ficou claro que o 3 Iris Atlas não era apenas um visitante curioso. Era um emissário, talvez um aviso, ou talvez uma chave para um segredo que o universo guardava há milênios. E enquanto o cometa continuava o seu caminho pelo céu, senti uma certeza inquietante crescer dentro de mim, aquilo que estávamos prestes a descobrir poderia não ser aquilo que esperávamos. O mistério do 3 Iris Atlas estava a chegar ao seu ponto mais dramático, e o desfecho podia ser tanto uma revelação gloriosa como um prenúncio sombrio. Fim da 9ª parte. A madrugada em Vila Nova de Gaia estava silenciosa, como se o mundo inteiro estivesse em suspenso, à espera do desfecho do enigma que nos atormentava há meses. O 3 Iris Atlas já se afastava lentamente do Sol, cruzando a órbita de Marte e entrando na vastidão do espaço profundo, mas o seu brilho azul continuava a fascinar e a inquietar quem o observava. No observatório, éramos poucos naquela noite, Sofia, Vasco, Tiago e eu, ligados por um fio invisível de curiosidade e ansiedade. As últimas transmissões captadas pelo satélite JUICE revelavam uma complexidade inimaginável. O cometa emitia sinais codificados que, após uma análise exaustiva, sugeriam uma linguagem, um padrão de comunicação elaborado. Não era apenas um objeto natural, era uma mensagem viva, um relicário de uma civilização perdida há milênios. Sofia, com o seu vestido de linho bege esvoaçante e uns brincos discretos, observava os dados com um misto de admiração e apreensão. Vasco, mais descontraído, mas igualmente concentrado, fazia anotações frenéticas no seu tablet. Tiago, com os olhos brilhando de entusiasmo, ajustava os equipamentos como se estivesse a orquestrar uma sinfonia cósmica. De repente, numa sequência que parecia orquestrada, os sinais começaram a formar padrões visuais nas telas, símbolos geométricos, fractais e figuras que lembravam mapas estelares. Era como se o cometa estivesse a mostrar-nos o seu passado, a sua origem, as histórias que carregava desde a infância do universo. Mas então, uma nova mensagem surgiu, diferente das anteriores. Um aviso, um pedido, uma premonição. As palavras decifradas eram claras e inquietantes. Atenção! O ciclo está a fechar-se. Preparem-se. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. O que significava aquele aviso? Um ciclo cósmico a terminar? Um perigo iminente? Ou uma mudança inevitável no destino da humanidade? Enquanto tentávamos digerir aquela revelação, um som estranho começou a ecoar pelo observatório, um zumbido crescente, quase como um sussurro vindo do espaço.
As luzes começaram a piscar, e a temperatura parecia baixar, como se o próprio universo estivesse a reagir à mensagem. Eu olhei para Sofia, e vi nos seus olhos a mesma mistura de medo e fascínio que sentia. Estávamos à beira de algo monumental. O que quer que o Três Íris Atlas fosse, não era apenas uma relíquia do passado. Era um mensageiro que anunciava uma mudança, um convite para olhar para as estrelas com novos olhos. E enquanto o cometa desaparecia lentamente no horizonte, deixando para trás um rastro de luz azul, uma certeza ficou gravada em mim: essa história não acabava aqui. Era apenas o prólogo de um capítulo muito maior, um mistério que iria desafiar a humanidade a repensar o seu lugar no cosmos. Afinal, o universo é vasto demais para respostas fáceis, e o verdadeiro segredo está sempre à espera, escondido entre as estrelas. Fim da 10ª parte.